Nós vamos falar em especial hoje sobre jejum e qual é a sua dúvida. Abra em Mateus 6, do 16 ao 18. Diga de novo, jejum. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é a sua dúvida? Livro de Mateus, capítulo 6, do 16 ao 19. Da mesma forma que na antiguidade, Deus desceu para falar com o povo, agora o próprio Deus, ele se faz carne, ele deixa a sua glória e ele desce para falar com o seu povo. Na antiguidade, Deus queria falar pessoalmente com o seu povo. Moisés, o sacerdote e todo o povo se prepararam para ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus desceu sobre o monte, tamanho foi o temor que o povo fugiu e se escondeu da presença de Deus. Muitas pessoas ainda hoje, quando veem a glória de Deus, elas fogem e se escondem de Deus. Isso faz parte do homem natural, do homem carnal, do homem caído. Quando Deus se manifesta, a tendência do homem natural é fugir e se esconder. Deus desce sobre aquele monte, e aquele monte, ele treme. O povo, com muito medo, foge, se esconde e diz para Moisés: Moisés, fale com Deus, ouça a Deus, e depois você fale conosco. Moisés sobe, Moisés recebe as leis de Deus, e Moisés, com o sacerdote, passa a instrução, passa a lei, os estatutos, os conselhos de Deus para todo o povo, na antiguidade. Mas, vindo Deus, se feito homem, e subiu Jesus ao monte, ele vai ministrar o sermão da montanha, e ele vai trazer a lei, ou melhor, o princípio do reino. Na antiguidade, Deus falou com o seu povo e estava preparando o seu povo para entrar na terra prometida, possuir a terra e ter paz, alegria e prosperidade. Deus queria falar pessoalmente, mas o povo fugiu e Deus usou Moisés como um intermediário, como um mediador. Mas agora, para um novo tempo, o Deus desce, se faz carne e o próprio Jesus sobe ao monte e todo o povo sobe junto. E agora não é uma lei natural, não é simplesmente uma lei humana para conquistar uma terra e ter paz, alegria e prosperidade. Mas é uma palavra, mais do que a lei, são os princípios do reino de Deus. Os princípios do reino dos céus e de Deus, do nosso Pai. E no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, tem, como é conhecido hoje, o Sermão da Montanha. E lá Jesus fala sobre muitos temas, e nós temos que nos atentar para esse ensino, para esse sermão de Jesus, e hoje nós vamos, em especial, focar o capítulo 6, o capítulo do meio. Começa no capítulo 5, 6, termina no 7, e hoje nós vamos focar no capítulo 6 de Mateus, e em especial sobre o jejum. Em Mateus 6, do 16 ao 18, diz: E quando jejuardes? Diga comigo, e quando jejuardes? É interessante que o Senhor, aqui ele vai falar nesse capítulo sobre caridade, ou como eu gosto de traduzir, o dízimo do necessitado. Amém? Eu acredito que a melhor tradução do que oferta, do que caridade, do que esmola, como geralmente está no Novo Testamento, porque para nossa cultura, caridade e esmola tem um sentido ruim, um sentido pejorativo, um sentido pequeno. E eu acredito que a melhor tradução ou a melhor explicação seria oferta ou dízimo do necessitado. Ele vai falar sobre a caridade ou dízimo do necessitado
como assim eu gosto de chamar, ele vai falar sobre jejum e oração. 3 coisas importantes, e as 3 vezes nesse capítulo, quando ele vai começar a falar sobre o jejum, sobre a caridade e a oração, ele começa dizendo: e quando jejuardes, e quando fizerdes caridade. Diga: quando eu fizer. Diga de novo: quando eu fizer. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: quando eu fizer caridade, jejum e oferta. Isso significa que você tem que fazer. Ele não pergunta se você quiser fazer. Não é se você quiser fazer, é quando você fizer. E aqui o tema jejum, eu vou aproveitar para perguntar, não precisa ficar constrangido. Pela cara dos irmãos eu já sei. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Misericórdia. Eu vou repetir a pergunta para ficar ainda mais constrangedor. Quando foi que você fez o último jejum? Agora, para você não achar que é algo pessoal, por favor, deixa Deus te usar, profeta, profetiza. Pergunta para a pessoa do lado aí: quando foi a última vez que você fez um jejum? Fala a Deus, glória a Deus. Deixa Deus te usar. E quando jejuardes, não vos mostrareis contritos como os hipócritas. Provavelmente você não lembra quando foi a última vez que você jejuou, mas eu espero que com essa mensagem você já comece a planejar o seu próximo jejum. Quando foi o último, provavelmente você não lembra, mas quando vai ser o próximo, que é o mais importante. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, deixa Deus te usar. Quando você vai fazer jejum? Quando? Hoje? Jejum a gente começa na segunda, pastor. Sei. E quando jejuardes? Quando que você vai jejuar? E quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que os homens pareça que jejuam. Jesus está falando de quando você jejuar, não jejue como os hipócritas. Não jejue para que os outros possam te ver. Aí faz cara de cansado, cara de dodói. Aí a pessoa pergunta: o que foi? Nada, nada. Não, mas é que você está abatido, está triste. Não, é que eu estou jejuando. Você tem que jejuar e estar feliz. Diga: quando eu jejuar, eu não vou fazer como os hipócritas. Eu vou jejuar e estar feliz. Nós temos que jejuar e nos alegrarmos no Espírito. Amém? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o problema de um hipócrita? Que ele faz para o homem. Ele faz para o homem e do próprio homem ele recebe uma recompensa, um galardão. Agora você que faz o jejum segundo a vontade de Deus e faz para Deus, quando você jejua, você está bem disposto, você está alegre, não como os hipócritas. Você faz para Deus, Deus te recompensa. Quando jejuardes, não se mostre triste como os hipócritas, porque eles já receberam o seu galardão. E é um galardão pequeno, que o homem pode te dar. Porque ele pode dizer: como você é espiritual? Quantos dias você está jejuando? Não, faz 3 horas. Eu não consigo ficar 1 hora. Já recebeu o seu galardão do homem. Mas quando você faz o jejum,
não como os hipócritas para os homens, mas para Deus. Deus te dá recompensa. Deus te dá galardão. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, diga eu quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Quando você vai jejuar, não jejue como os hipócritas, não fique com um semblante decaído, mas esteja feliz. Não seja como eles, que já recebem o seu galardão. Receba de Deus. Unja a sua cabeça. Fala de fazer debaixo do poder e autoridade do Espírito Santo. Não é algo normal, não é algo natural. Não é algo que as outras religiões fazem. Não é algo que os cientistas indicam. Não é algo para perder peso. É algo que você faz debaixo da presença e do poder do Espírito Santo. Unge a tua cabeça, faça isso no Espírito, debaixo da presença do Espírito. Lave o seu rosto. Limpeza, santidade. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Caridade, jejum e oração são coisas para se fazer em secreto, em intimidade com o Senhor. Não em público, no sentido de fazer para os outros e receber uma recompensa do homem, mas fazer em intimidade com o Senhor. Em secreto, em intimidade. Ungido, com o rosto lavado, para receber recompensa de Deus e recompensa pública. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, tudo que você faz em secreto, Deus te recompensa em público. Acorda a pessoa que está do seu lado aí, diz para ela, tudo que você fizer em secreto, Deus vai te recompensar em público. Ou seja, caridade, jejum e oração fala de humilhação. E aqueles que se humilharem serão exaltados. Aleluia. Como é que é aquele versículo, irmão? Se o meu povo orar, jejuar, chorar, dizimar, o que é que mesmo que ele diz? Sararei a sua terra. Aí quando diz sararei a sua terra, a igreja vibra, Deus vai sarar a terra. Mas quando fala fazer caridade, jejuar e orar, a igreja murcha. Fica normal. Aí fala, sararei a sua terra. Aí a igreja acorda. Não tem uma terra sarada. Não tem mudança. Não tem avivamento pessoal e familiar. Não tem avivamento sobre a terra sem caridade, sem jejum e sem oração. Porque aquilo que os filhos, aquilo que a igreja de Cristo fizer em secreto, o Senhor a recompensará em público. Avivamento é uma resposta de Deus ao tempo em que nós estamos vivendo, ao tempo em que não há caridade, em que o discurso diz, o amor venceu, mas o ódio tem tomado conta. Aonde as pessoas não abrem mão de algo pessoal para dar ao próximo, que é caridade, que é dízimo do necessitado, não abre mão do seu direito por amor ao próximo. Não abrem mão do prazer da carne para viver no espírito. E não oram. Se você quer uma mudança de vida, se você quer um avivamento pessoal, hoje estamos vivendo uma apostasia. As pessoas estão se esfriando. As pessoas estão se afastando de Deus. Por quê? Porque não fazem caridade,
não oram e não jejuam. Mas o Senhor diz aqui, no seu sermão mais importante, quando você fizer caridade, existem princípios. Quando você for jejuar, tem princípios. Quando você for orar, tem princípios. Não faça como os religiosos, não faça como os hipócritas, não faça para os homens. Faça em secreto e Deus nos recompensará em público. Então não pode falar quando fizer jejum, amém? Então Jesus pecou, porque Jesus fez jejum de 40 dias. E ele falou para os seus discípulos. Porque como é que você acha que eles escreveram? E jejuando 40 dias. E depois teve fome. Então Jesus pecou. Então Jesus não é o Messias. Esses dias atrás, semana passada, agora a pessoa diz assim: por que eu tenho que entregar o dízimo? A pessoa vem perguntar justo para mim. Eu falei: de que dízimo você está falando? Porque Malaquias fala dízimos. Enquanto você está no primeiro, já deveria estar no terceiro. De que dízimo você está falando? A pessoa regala os olhos. Então Jesus entregou o dízimo? Qual é o texto que diz que Jesus entregou o dízimo, irmão? Não tem, pastor. Não tem para quem não quer ver. Porque diz que Jesus cumpriu toda a lei. E a lei diz que o judeu tem que entregar o dízimo. Se Jesus não entregou dízimo, se ele não era dizimista, ele não é o Messias. Jesus cumpriu toda a lei. E ser dizimista, entregar o dízimo de Deus, o dízimo pessoal da família e o dízimo do necessitado, se ele não cumpriu esses 3 dízimos, ele não é Jesus. Aí a gente faz que nem os outros, que dizem que ele é iluminado, que ele é revolucionário, que ele é profeta, e a gente fica esperando Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Então Jesus, ele era dizimista. Me dê um versículo no Novo Testamento que fala de dízimo. Tá bom, eu vou te dar um capítulo. Leia Hebreus 7. Tem Hebreus na Bíblia, pastor? Tem. Você queria um capítulo, já está descobrindo um livro. Tem um capítulo falando sobre dízimo. Não tem um versículo. Não tem uma entrelinhas. Agora, para aquele povo que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, não há nada que os faça serem salvos e curados. Jesus está aqui no seu sermão, no centro do sermão. No corpo do sermão, porque o capítulo 5 é a introdução, o capítulo 6 é o corpo do sermão, e depois o capítulo 7 é a conclusão. Ele está falando em especial sobre caridade, sobre jejum, sobre oração. Nós temos que entender que a caridade, ela vem do Espírito, que a caridade trata o espírito do homem, porque do homem, o homem não dá nada. O homem só quer receber. É de Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito do nosso Pai. Que tem o quê? O desejo de dar, de abençoar. Então a caridade trata o espírito caído do homem. E faz com que o espírito do homem, que só pensa em si mesmo, que só busca os seus direitos, a caridade faz com que o espírito se torne transbordante e abençoador. A caridade trata o espírito, diga: a caridade trata o espírito. A oração trata a alma. Nós acabaremos com tantos tipos de tratamento dentro da igreja, com tanta psicologia, com tantos tratamentos, com tantos treinamentos, psicologia, coaches, se nós orássemos de verdade. Porque a oração trata a alma do homem, trata a vida, a alma do homem. E o jejum trata a carne. Diga: a caridade trata o meu espírito. A oração trata a minha alma. E o jejum, a minha carne. Nós temos que lidar com a nossa carne
até o dia da ressurreição. Para não vivermos na carne, mas no Espírito. E cada uma delas trata uma área do ser humano. E o jejum que nós estamos nos aprofundando hoje trata a carne, o desejo carnal, a concupiscência, o desejo desenfreado. O jejum faz com que nós venhamos nos tornar mais espirituais e andarmos no Espírito. Vamos subjugar a carne e governar a carne, porque eu preciso governar primeiro eu mesmo, para depois governar os outros, governar a minha casa. Jesus, ele não pecou quando ele falou para os seus discípulos que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque ele fez isso em secreto. Ele não estava se vangloriando, ele estava ensinando, ele estava dando o exemplo. Ele não estava se exaltando e recebendo recompensa dos discípulos. Ele fez em secreto. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Venceu a carne, venceu a tentação, venceu os 3 níveis de tentação: a carne, a fome, o desejo carnal, venceu a alma, venceu o espírito humano. E diz que ele voltou cheio de poder. As pessoas querem poder, querem unção, querem poder, mas isso é resultado de jejum. Pastor, eu queria tanto orar com mais poder. Pastor, eu queria tanto profetizar. Pastor, eu queria tanto que Deus me usasse mais. Ele entrou depois do batismo. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Jejum é período de tentação. E ele venceu a tentação. No corpo, na carne, na alma e no espírito. E depois ele volta cheio de poder no espírito. Tem pessoas que estão cheias do poder da carne. Pode falar nada. Pode falar nada. São pessoas carnais. Mas tem pessoas que estão cheias do poder de Deus. Pessoas cansadas, irritadas, amarguradas, pessoas de mau humor, pessoas doentes, porque estão cheias do poder da carne. E o poder da carne é doença e morte. É o jejum que trata a sua carne. Sabe por que tantas pessoas doentes? Por falta de jejum. Quando nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos que toda vez que fala de alimentação, fala de vida e morte. Toda vez no Antigo Testamento e também no Novo, no Apocalipse, quando fala de alimentação, fala de jejum, está falando de morte e vida. Está falando de sermos sarados, curados ou sermos enfermos. É o jejum que trata isso. É no texto e no contexto, quando Deus dá a lei para o povo hebreu, que diz: não haverá enfermos em seu meio. Em Gênesis 1, 29, disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Na criação, antes da queda, o homem se alimentava de erva, de semente, de frutas. Mas depois da queda, o homem, ele vai se alimentar de carne. Vamos continuar. Em Gênesis 2, 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria todas as coisas e diz que o homem vai se alimentar da semente, da erva e do fruto. Em seguida ele diz: de toda árvore comerás livremente. Diga: comerás livremente. O texto diz: e ordenou o Senhor Deus.
é uma ordem, é uma lei, é um princípio de Deus. Coma livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não coma, porque se comer, certamente morrerá. A morte e a vida está ligada ao jejum, ao que não podemos comer e ao que devemos comer. A primeira coisa que um religioso diz é: não coma. Você não pode comer. Não, pastor, é que eu estou em pecado, eu não posso comer. Jesus veio como pão da vida para aqueles que estavam em pecado, para que pudessem comer do pão da vida e receber vida. Não tem outro jeito, se não for pela alimentação, se não for pelo jejum, o que não comemos e o que comemos. Em Gênesis 9, do 3 ao 4, porque depois o homem cai, continua a alimentação, mas depois do dilúvio vai mudar. Depois de um novo pacto sobre a humanidade, Deus diz que não voltaria a destruir a terra com água. Em Gênesis 9, 3 e 4 diz: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E o texto continua, e a partir daí, o homem vai começar a comer carne, mas sem o sangue. Porque todo sangue derramado terá que prestar conta. Em Levítico 11, não precisa abrir, é um capítulo inteiro, que Deus fala com o seu povo no deserto, sobre a questão da alimentação. Os animais puros, os animais impuros, o que deve servir de alimento, o que não deve servir de alimento, o que o homem deve comer e como ele deve comer e o que ele deve jejuar, o que ele não pode comer. Jejuar significa colocar a mão na boca. Em Atos 10, do 11 ao 14, nós vemos, no final da lei, depois da ressurreição, Jesus ter subido aos céus e ter sido recebido toda a glória, todo o poder e autoridade, ele ainda está tratando o seu povo, em Atos 10, do 11 ao 14, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, a qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu, ou seja, os animais impuros. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Em Mateus 4, do 1 ao 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Nós vemos que na antiguidade Deus passa leis para o seu povo em relação à alimentação, em relação ao jejum. Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele começa com um jejum. E a última coisa que Jesus fez antes de ser pendurado no madeiro foi cear. Nós temos que viver os princípios de Deus. Nós temos que entender de verdade o que é dízimo, o dízimo do Senhor, o dízimo da sua família e o dízimo do necessitado. Nós precisamos de verdade vivermos uma vida em Cristo, de caridade,
de jejum e de oração. Isso não é algo do clero. Isso é algo de todo cristão. Isso Jesus não ensinou aos discípulos. O próprio Jesus ensinou aos seus discípulos e a toda a multidão. Todos devem viver esses princípios. Caridade, jejum e oração. Na Bíblia há muitos exemplos de jejum. Há datas especiais para jejum. Há convocações especiais para jejum. E isso deve ser algo do dia a dia de todo cristão. O jejum. Quando é que você vai fazer o jejum? Quando você fizer, não faça como os hipócritas. A Bíblia tem muitos exemplos de jejum. Ela começa com um jejum. Se abster de parte da alimentação ou de toda a alimentação. E o único princípio que tinha no jardim do Éden era em relação ao jejum. Primeiro, o que deveria comer. Nós devemos nos alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. E lá diz: não coma da árvore da ciência do bem e do mal. O primeiro princípio de Deus está ligado à alimentação e ao jejum. Uma parte não deve ser para o homem. Quando nós vemos no livro de Apocalipse, os últimos textos, os últimos capítulos, fala que as nações comerão as folhas da árvore da vida e serão curados. Mas os filhos comerão do fruto da árvore da vida. Nós hoje ceamos em memória até que ele volte. Mas nós ainda iremos para a festa do casamento. Para as bodas. Outro dia eu falei, não sei se alguém fica escandalizado, mas às vezes me chamam lá de herege. Para quem não participa da ceia, não subirá para as bodas. Eu não estou falando que não vai ser salvo. Eu estou falando que não vai subir aos céus. E aí aproveitei e disse, não é porque eu fui para o céu que eu vou morar no céu. Não é porque eu vou até Bertioga, até Porto Seguro, até Portugal, que eu moro lá. Mas os vencedores, eles vão comer do fruto. Eles vão subir e vão participar das bodas, da festa. Nós estamos fazendo em memória até que ele volte, para comermos e bebermos com ele, para celebrarmos com ele. Eu não sei que tipo de nível que você está com Cristo, porque tem pessoas que estão namorando, eu não sei se é bom, se não é, eu estou vendo, eu vou experimentar. Quando você está conhecendo alguém, quando você está namorando, você tem um nível de responsabilidade. Quando você é noivo, você é noiva, você tem outro tipo e é outro nível de responsabilidade. Agora, quando você é casado, aí é outro tipo, é outro nível de compromisso. Mas seja qual for o nível, você precisa começar a ter uma vida de caridade, de jejum e oração. Pode ser que seja apenas inicial, como alguém que está sendo atraído pelo Senhor. Que está sendo atraído, que está começando um relacionamento, que está conhecendo. Você precisa praticar isso. Agora você, que tem um compromisso com o Senhor, tem que viver isso. E nós, como igreja, não como a sua namorada, não como a sua noiva, mas como a sua esposa,
para gerarmos vida e gerarmos avivamento pessoal, familiar e social, nós temos que viver um outro tipo, um outro nível de caridade, de jejum e oração. Esses dias vi um pastor, porque aí é fácil as pessoas, não, o pastor é tudo igual, o pastor só quer saber do dinheiro, a igreja é só para roubar o seu dinheiro. E aí quando entram nas páginas dele, começam a atacar ele começa a mandar os comprovantes de Pix. Aquilo que você não deve mostrar para ninguém, mas quando você é afrontado e é chamado ao julgamento, você começa a mostrar as provas. Aqui está o valor de tanto que nós doamos, aqui está os valores de tanto que nós fizemos, aqui está o tanto que nós ajudamos. Não em público, mas em particular, ele manda. Vamos fazer em particular. Vamos entrar na casa do Pai, no nosso quarto, e orarmos ao Senhor. Amém? Quantos vão jejuar? Quando vocês jejuarem. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ajuda.